três forças idênticas atuam em três corpos planos rígidos. A gente vai lendo o texto e vai interpretando logo. Quando ele disse corpos planos e rígidos, se o corpo é plano, ele não pode ser um ponto, ele é um corpo extenso. Falou de corpo extenso, já está puxando para o cálculo de momento. Agora, mais sutil e mais importante, ele disse forças idênticas. Eu queria chamar a atenção para um detalhe importante, me acompanha aqui. O nosso mundo cotidiano, ele é um mundo escalar. Como assim, Delfrani, escalar? Deixa eu tentar te fazer entender. Você bota um despertador para te acordar todo dia num determinado horário. Você acorda e aí pode ficar preocupado se o teu ambiente está quente ou frio. Você pensa na temperatura. Você vai fazer a refeição e aí tem gente que na hora da refeição inevitavelmente se preocupa com o próprio peso, com a própria massa. Se está gordo, se está magro. Eu falei massa. O cara vai sair de carro dirigindo e aí ele precisa se preocupar com os limites de velocidade. E aí então tem umas plaquinhas que diz o valor da velocidade com que ele deve andar. E por aí vai. Quando eu falo que o nosso cotidiano ele é escalar, nós falamos de grandezas que têm um valor e uma unidade de medida. Porque o sujeito tem que se acordar às 7 horas da manhã. Porque a temperatura estava baixa, 20 graus Celsius. Porque eu estou me sentindo pesado, porque eu estou com 90 quilogramas. Porque eu não posso exceder o limite de velocidade, 60 km por hora. Onde é, na vida prática, no mundo cotidiano, no meu dia a dia, que eu me preocupo com a direção e o sentido das grandezas? Onde que aparece para mim, na vida real, as grandezas vetoriais? E onde é que eu estou querendo chegar com essa observação? Por estarmos acostumados a tratar e lidar e vivenciar grandezas de forma escalar, ou seja, a gente só se preocupa com o valor da grandeza, numa afirmação como essa que a UES faz na primeira linha da questão, três forças idênticas, é muito comum o aluno na hora da prova pensar três forças de valores iguais. Mas, em se tratando da prova de física, fique esperto. Quando fala força, está implícito grandeza vetorial. Quando fala vetor, você tem que se preocupar com a unidade de medida, com o valor do vetor, com a direção e com o sentido. Então, o que significam três forças idênticas? São forças que têm a mesma intensidade, a mesma direção e o mesmo sentido. E como nós já vimos anteriormente, quando se trata de momento de força, nós precisamos calcular o braço de alavanca, nós precisamos da reta suporte da força. E a reta suporte do vetor é o que determina a sua direção. Então essa observação é importante. Voltando para o enunciado. Quando disse então, três forças idênticas, entenda-se, três forças de mesma direção, de mesmo sentido e de mesmo valor, cujas formas e dimensões em metros são descritas na figura. Cada corpo pode girar livremente, falou giro, inevitavelmente está lembrando de momento, sem atrito, em torno de eixos perpendiculares ao plano da figura. Os pontos de aplicação das forças e os eixos de rotação são representados pelas letras P e R, respectivamente. Então, P é o ponto onde a força é aplicada. R é o eixo de rotação. Então, chegou a hora da gente olhar para a figura. Me escuta, mas não tirou o olho da figura. A primeira figura, o primeiro corpo extenso, mostra essa haste. O ponto de apoio onde ela vai girar, a dobradiça, o eixo de rotação, é aqui embaixo no ponto R. O ponto onde a força vai ser aplicada é aqui no ponto P1. Agora olha um detalhe importante. Cadê a força aplicada? Eu sei que o ponto de aplicação da força é aqui, mas será que essa força é horizontal para a esquerda? Ou seria ela vertical para cima? Ou ela seria apontando para nordeste? Ele não disse no texto e não mostrou na figura. Mas uma coisa é fato. Se as três forças forem e são idênticas, a força que é aplicada no ponto P2 tem que ser idêntica à que foi aplicada no ponto P1. Então, se a primeira é horizontal para a esquerda, a segunda também seria.
A mesma coisa para o ponto P3. Eu não estou dizendo que é horizontal para a esquerda, mas estou dizendo que as três forças são idênticas. Não vou nem deixar isso aqui no desenho, que é para ninguém ficar com ideia. Olhando para o objeto 2, nós temos aqui o ponto de apoio, a dobradiça, o eixo de rotação. Então ele gira em torno desse eixo. E a mesma coisa para a figura 3. Um detalhe importante. Observe que apesar dos objetos, dos corpos, terem formatos diferentes, mas ele faz questão de indicar que a distância do ponto de aplicação da força até o eixo de rotação, as distâncias são iguais. Então, o que é que nós temos até aqui? Forças de valores iguais, idênticas. Então, o que significa dizer que os braços de alavanca, não importando a direção em que o vetor vai estar, mas a distância da reta suporte até o ponto de apoio vai ser sempre a mesma. Então, automaticamente, o que é que o cidadão já está me garantindo? Que se eu precisar falar do momento de cada uma das forças, esses momentos seriam todos iguais. Afinal de contas, como dissemos antes, o momento depende da força e do braço de alavanca. Então as distâncias foram indicadas todas iguais, as intensidades das forças foram indicadas todas iguais. Até o próprio sinal apareceria também igual, já que as forças são idênticas. E é exatamente o que ele pede no final do enunciado. Sobre os momentos das forças em relação ao eixo de rotação de cada corpo, é correto afirmar que... A gente vai direto para o item D de dado, onde está escrito: os momentos das forças são iguais nos três corpos.